Isso é que é profissionalismo. Que silêncio sepulcral. Deixa eu fazer essa pergunta. Atenção, vai entrar, hein? Já Pode ser, André. ao vivo. Olá, pessoal. Batata quente, imigração, alta pressão. Antes de começarmos esse segundo live do Focus Brasil, eu quero agradecer a todos vocês que tiveram aquela enorme paciência na nossa estreia e que a gente teve os probleminhas técnicos, que eu espero que hoje a gente não tenha. Agradecer muitas pessoas que assistiram o programa depois postado e nos incentivaram muito a estar aqui a seguir. Hoje nós temos um tema quentíssimo, uma batata fervente e 3 profissionais da maior qualidade, da maior responsabilidade, prestígio e credibilidade dentro do universo de mídia brasileira no exterior. São eles grandes amigos e profissionais, em primeiro lugar, Heraldo Manes, que está aí, aqui à minha esquerda, à sua direita, não sei de quem está vendo e tal. Heraldo Manes é o editor, é o publisher do jornal B&B, que tem 25 anos de circulação, é o único veículo impresso de mídia brasileira no mundo distribuído através do correio com assinantes, o que dá a ele um diferencial bastante interessante dessa perspectiva toda de relação com os leitores. E está aqui conosco ele, que também já foi presidente da Associação Brasileira presidente da BEI, não, presidente de Comércio de Orlando, da Central Florida Brazilian American Chamber of Commerce, e uma espécie de presidente eterno da ABI, porque ele está sempre ajudando, sempre em todas as diretorias, e eu espero que a gente possa continuar contando com ele na ABI nos próximos anos. Muito obrigado, Heraldo, por estar aqui conosco hoje. Na outra ponta, que depende de quem está vendo, se é direita ou esquerda, Lani Furtado, jornalista, publisher da revista Linha Aberta, uma das mais importantes, mais antigas, 24 anos de circulação ininterrupta, uma revista que tem uma tradição enorme, um público seguidor imenso, e ela está fazendo um trabalho agora de migração para as mídias digitais, de forte impacto, muito ligada à comunidade, e a gente agradece a você, Lani, por estar aqui conosco. Ela que também, ela sim, já foi por 4 anos presidente da Associação Brasileira de Imprensa Internacional. Não é isso mesmo, Lani? Isso aí, gente. Muito obrigado, Lani. E vindo lá de Boston, onde a gente tem realmente um carinho muito grande por todo esse público, esses milhares e milhares, dizem, né? Diz a lenda urbana que é a maior comunidade brasileira no mundo. Há controvérsias, mas isso é uma história para uma outra batata quente. Ele que já se usou como editor-chefe de publicações muito importantes para a comunidade brasileira, como os jornais A Notícia e Metropolitan. Ele atualmente é editor de um dos mais importantes jornais brasileiros dos Estados Unidos, com 26 anos de circulação, que é o JS News. Estou correto dos 26 anos ou são 28? 26, né? 26. Para Alex Colombini não puxar minha orelha depois. Entendeu? E, atualmente, além de continuar fazendo um trabalho excelente no JS News, ele colabora com a nossa rádio, do nosso muito querido pastor Glauber Morari, e também tem o seu blog, muito sucesso, mundoyes.com. Blog ou site, Josadac? Tudo bem, Carlos? Boa noite a você, boa noite ao Heraldo Manos, a Lani Furtado, é um prazer, obrigado pelo convite. Eu chamo de blog, Carlos, porque seria muita imodéstia da minha parte chamar aquilo de site, né? A intenção é transformar num portal, mas entra ano, sai ano. Devagar e sempre. Somos todos jovens. Somos todos jovens. Eu vou fazer uma primeira rodada com vocês antes de... Sim. Eu estou com inveja de você, porque é tanto livro aí atrás de você. Rapaz, essa parte aqui é DVD. Ah, é? Livro está no outro quarto. Aqui mas é não DVD. deixa eu ter inveja. Não deixa eu ter inveja também. Não faço isso, não. A única coisa que eu compro na vida é livro, filme e música, só.
É? Até, ó, eu só tenho cueca nova porque minha ex-mulher me dá de presente no Natal todo ano. Ah, é? Não é mentira. Não é mentira. É verdade. Ela já sabe de que eu não vou comprar mesmo, ela me dá. Entendeu? E outra coisa, não compra cueca baratinha, não. Ela me dá de boa qualidade. Ah, é? Não sei por quê, mas dá. Enfim, eu vou fazer uma rodada rápida com vocês, para vocês poderem entrar de vez no processo. Vocês esperavam uma atitude dessa de Donald Trump, de editar uma ordem executiva no auge do coronavírus, no auge pirado com tudo que está acontecendo, botar ainda mais essa pressão em cima de um determinado segmento da população? Vocês esperavam? Você esperava, Laine? Eu esperava que ele fosse fazer alguma coisa em relação a isso, porque ele é muito patricionista, vamos assim dizer. Ele protege muito os interesses dos Estados Unidos. E por causa disso, e pela questão dessa pandemia e da situação do desemprego, dos atendimentos nos hospitais, eu acredito que realmente ele ia tomar alguma providência. Não pensei que fosse ser uma ordem executiva, mas, na verdade, o que ele fez foi mais um blasé do que qualquer outra coisa, porque essa ordem executiva, ela apresenta o quê? A partir de ontem, à meia-noite, ninguém consegue aplicar para green card e para visto de trabalho. Mas eu vou pedir para você parar. Eu vou pedir para você parar por aí para não antecipar isso, porque eu preciso saber se Heraldo, como você, tinha essa expectativa, imaginava isso, ou foi uma surpresa, Heraldo? Bom, antes de mais nada, obrigado pelo convite, Carlos. É um prazer estar aqui com vocês, com Laine, Josadak e com todos os ouvintes. Para mim foi uma surpresa, mas eu não acho que isso tenha muito a ver com a imigração nesse momento. Gostaria depois de me aprofundar um pouco mais. Eu acho que ele está ganhando tempo, e realmente concordo com a Laine. Eu acho que a pandemia trouxe e vai trazer ainda um reflexo no setor de trabalho, de mão de obra muito grande. Eu acho que ele iniciou falando em 120 dias, caiu para 90, fechou agora com 60, e isso ainda poderá ser mudado, mas nesses 60 dias eu acho que ele vai saber avaliar que mão de obra será necessária a partir do término dessa pandemia. Então, eu acredito que foi mais por esse caminho que ele precisou dar um tempo para acalmar essa situação e pensar qual é a segunda saída para isso. Eu tenho a impressão, se eu não estou errado, que Josadak tem uma opinião um pouco diferente e muito mais desconfiado do lado politiqueiro dessa decisão. O que é que você acha, Josadak? Ô, Carlos, ele está atrasado com essa atitude desde que ele tomou posse, né? Que o sonho dele, no dia que tomou posse, era emitir uma ordem executiva, um decreto executivo, cancelando todo e qualquer tipo de imigração aos Estados Unidos, mandando embora aqueles que estavam aqui de forma indocumentada e ilegal, e viver aqui somente com os americanos. Tudo que o Trump faz nesse período todo, e eu tenho uma frase que eu gosto de usar nas minhas coisas: você quer ver como uma sociedade é justa ou injusta? Veja como ela trata a parte mais vulnerável do seu segmento, do seu extrato. E o Trump tem tratado o imigrante indocumentado e até o documentado, o estrangeiro aqui, a sapatadas, para não dizer outra palavra que eu não vou usar para não constranger quem está na audiência e também a mesa debatedora. E ele faz isso para justificar para o seu eleitorado que ele está tomando alguma atitude. Na realidade, o que ele queria mesmo era mandar todo mundo embora daqui, fechar os Estados Unidos, e essa atitude dele agora, essa ordem executiva, será devidamente contestada nos tribunais. Bom, então, pelo visto, não foi surpresa para nenhum de vocês três. Nenhuma. Nenhuma, né? Então, a partir do momento que vocês tomaram conhecimento dessa ordem executiva, até que ponto vocês acham que isso realmente tem um impacto substancial nas comunidades imigrantes, ou a quantidade de gente que vai ser atingida, os segmentos que vão ser atingidos, são muito pouco expressivos para desviar a atenção nesses grupos da questão do coronavírus e tudo mais? Laine? Na verdade, como eu estava falando, essa ordem executiva ela se aplica a pessoas que vão estar querendo aplicar para o visto de trabalho, para o green card,
a partir de ontem por 60 dias. Ela pode ser alterada, a gente sabe que ela pode ser prolongada, várias outras emendas podem ser acrescentadas de acordo com o andar da carruagem dessa pandemia, dessa situação política, econômica e social que nós estamos vivendo hoje. Então, quando você vê essa posição do Trump, na verdade, quando se falou que ele estava assinando uma ordem executiva na área de imigração, todo mundo meio que, meu Deus, o que vai acontecer? Vai mandar para fora todo mundo que está aqui de uma forma transitória ou irregular. Não, na verdade, isso não mudou. Isso não está acontecendo. Todos os processos que foram feitos, eles continuam legalizados, porque, logicamente, que eles são grandfather na lei atual, né? Na lei, vamos dizer, até ontem, meia-noite. E isso é uma medida transitória. Não significa que ela vai ser permanente. Ela pode até ser permanente no futuro, mas neste período de 60 dias, nós temos somente essas duas categorias sendo afetadas. Todo mundo que está com green card continua no processo, mas está parado, porque todos os processos na imigração estão devagar ou parados. Não se está liberando, por exemplo, o green card para ninguém, não se está liberando nenhum tipo de documentação para ninguém. Todas as entrevistas foram canceladas. Então, isso tudo parou. Mas é como se fosse além da morosidade que já estava havendo, se acrescente a isso todo o impacto do coronavírus, do distanciamento, do fechamento, quer dizer, mais lentidão, e vem um decreto que simplesmente para. Ou seja, quem estava na expectativa de que, quando houvesse qualquer normalidade, rapidamente poder... Eu tenho vários casos de amigos que estão para receber green card em uma semana, 3, acabou essa perspectiva, para setembro, outubro. Mas, olha, já entrando as perguntas aqui, acabei de receber uma pergunta de Celso Braz, da Califórnia, nosso colega Celso, o publisher do Brasil Best, que está acompanhando a batata quente aqui. Ele pergunta para Josadak. Josadak, não teria sido puramente uma jogada política? Ô, Carlos, ele também para cobertar essa questão da inércia dele no coronavírus. Ele levou 7 semanas, quase 2 meses, para tomar uma atitude com relação ao coronavírus. E também é uma jogada política porque ele alimenta com carne fresca o seu eleitorado. Então, tomando uma atitude. Isto, certamente, Carlos, a gente lembra daquela comoção quando ele proibiu a entrada de cidadãos de 7 países aqui nos Estados Unidos, né? Há um ano e pouco atrás. Aquilo foi contestado nos tribunais, derrubou-se aquilo, tá certo? Ele não tinha o direito, ele não podia fazer aquilo, e esta atitude dele, certamente, vai ser contestada nos tribunais. E os tribunais vão derrubar esta medida. Você entende? Mas essa medida, ela é inócua, porque hoje está tudo congelado, aquilo que você falou, seus amigos estão aí, muita gente esperando por tudo isso. Há uma morosidade, os processos hoje eles são revistos e pede-se documentos novos. E sobretudo, também uma jogada política em resposta ao que o Celso Braz está perguntando. Eu, antes de passar uma pergunta que chegou para Heraldo aqui, eu quero avisar o seguinte. Hoje nós temos rodada dupla, live dupla. Às 9 horas nós vamos ter um live debatendo esse acontecimento bombástico que mexeu com o Brasil. O dólar disparou. A última posição que eu tinha do dólar tinha batido em 6,17. A Bolsa caiu 7%. Foi uma bomba atômica a demissão do ministro Sérgio Moro, que deixou ele, que era um dos pilares desse governo. Então, nós vamos discutir isso. O impacto, os reflexos, o que vai acontecer, e os reflexos para nós que vivemos fora também, porque havia muita divergência quanto ao tratamento dado aos brasileiros que vivem no exterior entre o ministro Moro e o presidente Bolsonaro. Vocês fiquem ligados, é um intervalozinho de meia hora, esse primeiro debate terminará às 8h30 e às 9h a gente começa com batata quente, Bolsonaro sem Moro. Como é que fica? Heraldo, a pergunta de Lídia Amorim para você. Vocês não acham que existe um impacto econômico muito grande que justificaria essa decisão de Trump?
Então, voltando um pouco à questão que a Laine comentou, em linhas gerais, eu acho que a lei não muda muito para os vistos de H1, para quem trabalha em agricultura, visto de estudante, e nem os EB5. O que está mudando bastante são os vistos H, que é o visto de mão de obra específica. Eu acho que voltando ao Josadak, eu acho que tem uma tendência total de desviar o foco dessa situação da pandemia, onde demonstrou algumas fraquezas que me surpreendeu nos Estados Unidos, que vem acontecendo no sistema em Nova York de saúde. Então, a meu ver, vai mudar muito isso, e não estou defendendo o Trump, não. Eu acho que a mudança vai ser tão radical no sistema de emprego, de manufatura, de indústria, e precisa-se ter um tempo para saber que mão de obra será importante preservar, principalmente no meio de saúde. Minha filha trabalha com saúde, e hoje bastariam pessoas com habilidade para poder serem até admitidas aqui pela carência de mão de obra, principalmente na área de enfermagem. Então, isso vai mudar e acredito que ele esteja ganhando algum tempo, obviamente desviando o foco do problema que está muito grave, talvez o atraso que ele teve para tomar decisão, ele talvez não imaginasse a gravidade mesmo, e acredito que vai ter uma mudança significativa no perfil da mão de obra, não só aqui nos Estados Unidos, mas no Brasil também, na China, etc. Eu acredito que isso tudo tem que mudar. E a gente tem que ver com o eleitor também, que o Josadak se refere, ele também está desempregado, ele também já está parado. Então, a parada é geral, está todo mundo parado. Então, eu acredito que a sequência dessa retomada é saber daqui 6 meses qual é a mão de obra que realmente o país iria precisar. Talvez possam até abrir vistos específicos daqui para frente. Sim, Laine, inclusive... tua pergunta... Tudo bem, pode falar. Eu tenho uma pergunta aqui para você, mas pode seguir. Inclusive, essa questão da área médica, a área médica está totalmente aberta para pessoas que queiram vir aqui para os Estados Unidos para poder trabalhar na área científica, na área médica. Essas áreas não estão afetadas e não fazem parte desse plano de 60 dias do governo. Exato. Uma coisa que eu acho que interessante também é que o Heraldo falou é que os vistos EB1, L1, todos eles também não foram afetados. Eles continuam, pessoas que trabalham, na verdade, essa medida do governo, tudo que é de interesse nacional para o país, todas as categorias dentro da área de imigração que são de interesse nacional para o país não foram afetadas. Por isso que eu estou falando que ele é muito ligado ok, vamos proteger o americano, vamos garantir os interesses do americano, colocar o americano em primeiro lugar. Se é interessante para o americano ter um estrangeiro que atue numa área específica, ele quer esse estrangeiro, sim, trabalhando aqui. Mas, Laine, aí tem um... Mas isso que a Laine falou aí, Josadak, me desculpe interromper, sublinha o que Josadak já tinha falado, de que essa medida é totalmente folclórica, então, porque ela não tem, ela atinge tão pouca gente, ela é tão pouco significativa estatisticamente, que ela parece ser puramente coisa de palanque mesmo, de desviar a atenção. Mas a coisa é tão grave, porque, veja só, hoje, todas as solicitações de visto aos Estados Unidos era cair numa espécie de vácuo, num buraco negro. Você entende? Porque eles não conseguem processar tudo isso. Só para dar um exemplo aqui, há tempos atrás eu queria escrever uma reportagem sobre as profissões mais em alta aqui na América. Por exemplo, uma coisa que me surpreendeu bastante, motorista de caminhão. Sabe? Motorista profissional. Há uma carência muito grande, há uma necessidade muito grande que eles não conseguem suprir, o mercado não consegue suprir a quantidade de motoristas que a indústria, o comércio, o transporte exige. Você entende? Tem vagas sobrando que as companhias fazem verdadeiros malabarismos. Tem empresas, companhias que pagam $2.500 para um motorista por semana para trabalhar. E não tem esse profissional. Você entende? E com a imigração, por exemplo, ele poderia abrir vagas para esse excedente de profissionais procurados. Outra coisa que não tem aqui é condutor de metrô, condutor de trem. Eu estou falando só embaixo aqui, não estou falando
cérebros inteligentes, profissionais especializados como médico, como enfermeira, como dentista e como outras tantas profissões que tem na América. O que ele precisaria, se ele estivesse falando sério, se ele quisesse realmente fomentar a imigração legalizada para os Estados Unidos, ele abriria vagas e providenciaria ligeireza e pressa para suprir essa necessidade de demanda de mão de obra especializada que tem nos Estados Unidos. Sim, existe o visto O, que é visto de habilidades especiais, que continua funcionando normalmente e ele tem uma aprovação muito rápida, na verdade. Ronaldo. O que eu gostaria de complementar, eu acho que esses vistos de especialidade é o que eu acho que poderá haver uma mudança no perfil assim que essa crise começar a se retomar, mas eu penso que existem alguns fatores que a gente tem que considerar, que eu acho que, por exemplo, o imigrante hoje, que ocupam cargos que o americano não gosta de ocupar, esse é o ponto de vista. Ele poderá ser... Esse é o imigrante que talvez esteja, a partir de agora, começando a tirar vagas de profissionais americanos que até hoje topariam trabalhar nesse mercado, que já foram recusados pelo próprio americano e abriu para esses imigrantes que entraram no país. Mas eu vejo que na sequência de você pensar num futuro dos Estados Unidos não depender tanto da China e começar a produzir insumos aqui novamente, como foi nos anos 50, talvez muito americano vai ocupar essas vagas. E aí o excedente seriam esses imigrantes que hoje ocupam esses lugares. Então, mas, Heraldo, você falou uma coisa aí, você falou uma coisa aí muito importante. Após pós-pandemia, nós vamos ver uma readequação de tudo. Você entende? Nós vamos ver, em todos os aspectos dessa sociedade, nós vamos ver uma readequação. Em compras, em gastos supérfluos, em moradia, habitação, saúde, comportamento. Nós não seremos mais os mesmos. Até transporte eu acho que deverá mudar. Você entende? Então, você vê até que ponto esse americano que foi recusado porque ele é incapaz de assumir uma vaga que o imigrante assume, se ele vai continuar sendo recusado, porque vai ter uma absorção grande de mão de obra nesse mercado que não sei se a gente está preparado para isso. Então, eu acredito... Vai ter uma... Não, só Eu queria só lembrar para o pessoal em casa, vocês podem fazer as perguntas, estão chegando aqui, mas vocês podem continuar fazendo as perguntas pelo Facebook, a gente vai tentar responder a maioria que for possível aqui, e depois do programa a gente pode até encaminhar as perguntas, porque as perguntas estão chegando para vocês especificamente. Então, só quero avisar que tem pergunta aqui para... Já tem uma pergunta para Lane, já tem uma pergunta para Josadak. Mas pode seguir, Lane. Faz a minha pergunta aí. Deixa eu ver o que o povo quer saber. Vamos lá. A Ana Rosa, de Boston, que está acompanhando o programa, pergunta para Lane. Por que você tem tanta certeza que o impacto não vai ser muito grande? O impacto vai ser grande. A questão que ele não vai ser... Na verdade, o impacto dessa lei não vai ser tão grande quanto a expectativa ou o medo do imigrante brasileiro ou qualquer imigrante, porque ela é muito específica. Ela só alcança quem quer aplicar para Green Card de ontem até 60 dias, que pode ser prolongado, tá, gente? E para pessoas que querem visto de trabalho. Então, é muito específica. Todo mundo que está em processo não se aplica a essa lei. E depois que passarem os 60 dias oficialmente, tudo volta ao seu normal. Com atraso? Sim. Com possibilidade de essa lei ser estendida? Sim. Mas até o momento, a única coisa que realmente mudou é quem quer aplicar para o Green Card de ontem, meia-noite, até 60 dias. Visto de trabalho de trabalhos. E para vistos de trabalhos. Tem uma pergunta. Mas aí o visto de trabalho... Tem muitos outros vistos que podem, como eu te falei aqui agora. O visto de trabalho é o que está fora e quer entrar aqui, não vai poder entrar. Não é isso? Mas eles não vão receber as aplicações nesses próximos 60 dias. Ontem mesmo eu estava conversando com 2 advogadas de imigração e a sugestão delas é: faça a aplicação, envia pelo correio, porque eles vão receber essa documentação. Eles podem não protocolar essa procuração, essa documentação, esse pedido de green card, pedido de trabalho. Visto de trabalho. Mas o que acontece? Depois dos 60 dias,
essa documentação já vai estar no Departamento de Imigração dos Estados Unidos e vai precisar ter uma posição em relação a isso. Vai Mas estar isso não tudo afeta feito, aqui dentro, Lene. E o importante, gente, é lembrar que esse é ano de eleição, embora já tenha uma discussão muito grande aí que Trump já estaria preparando uma situação de forma a adiar a eleição ou prorrogar, enfim. Mas isso é uma outra discussão, é uma outra batata quente, sem falar que, caso tenhamos eleição e caso ele não se reeleja, toda a política migratória vai mudar. Que a gente já está acostumado com a isso, política, né? não só a Esse é o política problema. migratória, mas eu acho que os trabalhos nos Estados Unidos vão ser alterados, as necessidades, o comportamento, a forma como a pessoa consome, a forma como a pessoa... Sim, Lani, mas eu não falei falei do que vai acontecer da transformação gerada pelo corona. Estou falando que da noite para o dia a mudança de comando político pode mudar tudo de uma forma muito radical e isso vai ter um impacto também muito grande, porque a gente vem de 4 anos de uma política extremamente cruel, conservadora, anti-imigrante por natureza, e, com certeza, a visão de Joe Biden e a visão dos democratas em relação aos imigrantes é outra. Ou eu estou falando algum absurdo? Não, ô Carlos, em 20 anos não se consegue desfazer esse nó que ele deu na imigração aqui. Vamos supor que ele sai em janeiro, não se reeleja. Eles vão levar 20 anos para desfazer esse nó que ele botou na imigração aqui, em todos os aspectos. Você entende? Todos os aspectos. E a pergunta é para você, que veio agora do senhor Alex Colombini, lá de Boston. Ele é de Boston, de Orlando, não sei nem onde é que ele está, mas tudo bem. Orlando. Ele pergunta, essa medida de Trump, que impacto teria numa possível reeleição dele? A pergunta é para você também, Josadak. Bom, eu já disse que ele está jogando para carne fresca para o eleitorado dele. Entende? Vou na linha da Laine, que ela tem pouco impacto, porque ela não privilegia e nem diz nada para quem está aqui indocumentado. Yeah. Então ela não altera nada. Quem está aqui indocumentado vai continuar indocumentado. Não altera nada. Ela altera pouco lá com relação à coisa toda. Mas ela tem um efeito psicológico grave em quem está aqui. Porque o cara que está aqui indocumentado, dirigindo sem carteira de motorista, sem social, com IT number, sem poder aplicar para o seguro-desemprego, sem receber a ajuda do governo, ele se pergunta qual será a próxima jogada dele para agradar esse eleitorado. Entende? No meio dessa pandemia toda, se ele resolve mandar todo mundo embora, vai ser contestado nos tribunais, mas isso traz insegurança. Bom, contanto que ele não obrigue a gente a beber detergente para matar o vírus. Essa é outra idiotice, pelo amor de Deus. Como que pode eu confesso a vocês que eu me surpreendi. Eu não achei que fosse chegar a esse nível de absurdo. Mas tudo bem. Agora a gente já sabe que tudo pode. Heraldo Manes, o Luiz Fernando do Brasil, de São Paulo, está assistindo a gente e pergunta: senhor Heraldo, o que o senhor diria a um brasileiro que, apesar de tudo, ainda hoje sonha em emigrar para os Estados Unidos? É difícil. Muito difícil, mas eu acho que eu sou otimista no sentido de que como eu mencionei no início, essa lei, ela realmente não tem um impacto tão forte. Tem mais, talvez, para quem já esteja aqui, mas como ela chama National Interest, eu acho que nesse momento a gente não pode desprezar a importância dessa pandemia em toda a economia que vem pela frente. Isso pegou o mundo de surpresa. Não vai ser só os Estados Unidos. Então, lá no Brasil também, as pessoas precisam ficar atentas para o que vai acontecer lá no Brasil também. Eu sempre fui favorável a quem quer que seja que fosse sair do Brasil para cá, que viesse com tudo muito bem planejado, porque uma saída de uma mudança, de uma imigração, é um processo muito complicado. Então, sempre procurar saber, primeiro, se tem esse talento para deixar o país, saber se conhece bem o idioma, se acostumaria à nova cultura, aguentaria viver longe da família, mas, antes de tudo, conhecer bem as leis do país a qual ela vai emigrar. E aí é que eu entro de novo na lei. Com o tempo que o Trump quer ganhar, eu acredito que com
eu não acredito que em menos de 6 meses ou até um ano, toda essa estrutura nova irá mudar o mundo em termos de todo o relacionamento comercial. Globalização vai ser uma palavra a ser questionada daqui para frente no setor de economia. Então, eu acredito que irão aparecer mercados e espaços para trabalhadores que hoje nem existem. E alguns que existem, deixarão talvez de ter as oportunidades que a gente poderia buscar. Então, a meu ver, eu acredito que tem que agora esperar esse processo passar e talvez até o país, depois de se acomodar, não só Estados Unidos, eu falo muito também de alguns países europeus. Eu acho que eles vão ter que ver que mão de obra que hoje não está nem sendo cogitada, vai ser muito importante daqui para frente. E outras que hoje são totalmente recusadas por um americano, ele ficando desempregado mais algum tempo, sem ajuda do governo, ele vai correr atrás desse emprego. Então, a gente tem que medir esse balanço. Agora, eu não aconselharia ninguém a deixar o Brasil nesse momento, em hipótese alguma, a não sei que fosse para estudar, alguma coisa do gênero, ou que tivesse uma possibilidade certa de trabalhar, porque já é muito difícil no momento normal. No momento desta pandemia e dessa crise econômica que a gente terá para o próximo ano ou 2, eu deixaria a pessoa adiar o projeto para, pelo menos, saber exatamente onde vai pisar quando deixar o Brasil. O melhor lugar nesse momento para a pessoa ficar é no país de origem, porque fala a mesma língua, tem a cultura apropriada, e acho que não seria momento algum de sair do Brasil nessa situação atual. Meu conselho, que eu estou aqui há 30 anos. Você concorda, Lane? Eu acho que para você sair do Brasil, eu acho que para você sair de qualquer país que você mora e ir para um outro lugar, você tem que realmente se preparar para mudar de vida, mudar o seu conceito de ser. Você vai ser sempre um estrangeiro. E você vai estar sempre num país que não é o seu. Por mais que você ame esse país, eu amo morar aqui nos Estados Unidos, não tenho intenção nenhuma de sair daqui, mas nós seremos sempre estrangeiros. E nesse período dessa nova ordem mundial que nós estamos vivendo agora, eu acredito que a discriminação vai ser maior, não no sentido de que a discriminação pelo próprio perigo, o próprio perigo de outras pessoas de outros países estarem vindo para cá. Imagina como que vai ser o sistema de checagem. Oh my gosh. Imagina como que vai ser. Voltou aí? Imagina como que vai ser o sistema de checagem dessas pessoas nos aeroportos. A mudança no próprio país. Se não tem emprego, que tipo de pessoa vai estar ocupando aquela vaga ali? Qual tipo de campanha? Eu tenho uma pergunta que chegou aqui, vai dar nacionalista para fazer isso. Então, eu acho muito arriscado, realmente, você sair de vez. Você tem que conhecer, pensar muito bem e saber se existe mercado para a sua área de atuação para você realmente se arriscar. Até chegou outra pergunta aqui, da Cláudia Sá, daqui de Miami. Não indicou ninguém, que ela não orientou a pergunta para ninguém, mas é uma pergunta muito interessante e que eu quero que vocês três analisem cada um a seu modo. Vocês acham que o sentimento do povo americano é realmente de ódio ao imigrante? Heraldo. O povo americano, eu diria que não. Eu diria que não. Existem algumas regiões do país que a gente poderia dizer que são um pouco mais acentuadas essa xenofobia. Mas eu, estando na Flórida, eu morei um período na Califórnia muito pequeno, mas estando na Flórida por 30 anos, nunca me senti discriminado, nem minhas 2 filhas, agora netos. Não, o povo não, mas alguns políticos sim, eu acredito que sim. O próprio presidente atual, eu diria que demonstra essa tendência. Então, se a pergunta é quanto ao povo, eu quanto ao povo. A pergunta é ao povo. Eu diria Josadak, que não. O povo você é muito que também... Desculpa. Ô, Carlos, você Carlos, também que mergulha no povo o tempo todo. Que depoimento você daria para a Cláudia quanto ao sentimento do americano, aquele americano padrão, típico e tal, com relação aos imigrantes?
A ascensão do Trump, ela deu vez e voz e vez a um monte de gente que pensa como ele, intolerante. Eu acho que isso é segmentado e depende muito do lugar, da circunstância, de tudo, sabe? Eu, por exemplo, moro num prédio onde moram muitos americanos. O americano entra e sai em silêncio, não abre a boca. Você nem sabe que o americano está entrando e está saindo. Mas tem brasileiro que mora, ou hispânico que mora, e não é nada contra isso aqui. E a escada é uma escada de ferro. E o sujeito desce essa escada que parece que quer arrebentar com tudo. Então, o comportamento de determinadas pessoas faz com que outras pessoas discriminem, sabe? Discriminem. Por quê? Porque essa pessoa não sabe se comportar, essa pessoa não sabe se não tem postura, essa pessoa fala alto, essa pessoa anda sem camisa, essa pessoa tem práticas que o americano não tem e não tolera. Então, eu vejo que isso é muito específico, dependendo do comportamento de quem quer viver nessa sociedade. Não tem educação. Laine. Essa questão do American Way of Life, eu acho que é muito importante. O imigrante, quando ele chega aqui, ele precisa conhecer a forma como o americano pensa, como o americano faz negócios, como que ele gera a sua vida, como que ele se comporta, para que a gente possa realmente ter essa conexão, ter esse contato, porque se você não muda os seus hábitos e não entra no sistema, você não vai perder a sua identidade como brasileiro, como italiano, como português, não. Mas você precisa assimilar, você tem que ter um período de transculturação, onde você vai aprender a conviver, a respeitar e agregar esse tipo de forma americana de viver. Porque se nós estamos aqui, nós temos sim que viver como o americano vive, nós temos que acrescentar isso na nossa forma de vida, nós temos que nos comportar de uma forma que seja adequada e correspondente. É a mesma coisa de nós irmos para um país muçulmano e não respeitarmos as leis muçulmanas. Nós podemos até não compartilhar das mesmas ideias, mas nós precisamos respeitar, e esse respeito inclui também você agir adequadamente no ambiente que você está. Essa que é a minha opinião. Por que, na opinião de vocês, apesar de todas as crises, apesar de todas as dificuldades, muros e combates e drones e escambau para dar uma parada substancial no processo imigratório americano, por que vocês acham que esse país continua exercendo um fascínio, um deslumbramento avassalador para imigrantes de todas as partes do mundo, não apenas do Brasil? Heraldo. Terra da oportunidade, né, Carlos? Aqui, eu quando desembarquei aqui... Mas mesmo você sabendo que o preço dessa oportunidade ficou muito, muito, muito caro. Ô, Carlos, outro dia me perguntaram isso. Você, quando veio para cá, qual era a sua situação? Eu tinha emprego, tinha trabalho, tinha um convite para trabalhar na maior emissora brasileira como redator, você entende? E mesmo assim eu resolvi vir para cá. E me perguntaram, você faria de novo? Eu faria de novo, sim. Por quê? Porque eu vim em busca de novos desafios, de uma oportunidade. Você não veio para resolver um problema financeiro. Você veio em busca de horizontes, de desafios. É o mesmo caso que eu e Andréa, mas isso não é um template da maioria. Não, mas aí, Carlos, eu não posso impedir que ninguém venha para cá em busca da oportunidade que eu vim atrás. Esta aqui ainda, Carlos, apesar de todos os problemas, de todas as dificuldades, de todas as lutas, de todas as caras feias que nós encontramos pelo caminho, ainda é a terra das oportunidades. Lá atrás, quando falaram é o novo mundo, isso aqui continua sendo o novo mundo, Carlos. É a terra da oportunidade. O que é que você tem a dizer sobre isso, Heraldo? Eu estou totalmente, concordo 100% com o Josadak. Eu acredito que não é fácil, não é um caminho reto, é cheio de atalhos, mas eu acho que quem vem para cá tem que vir determinado a estar, primeiro, respeitando a cultura nova, a qual optou, não tentar trazer o que a gente tinha, alguns vícios do nosso país, e o Brasil tem bastante vício nesse sentido, onde há mais, talvez, a individualidade, o desrespeito. Então, exemplos que o Josadak deu de alguém fazer um barulho num prédio é mais comum
na nossa cultura do que no americano. O americano, normalmente, quando ele entra e sai de um elevador, não é que ele não cumprimenta um imigrante, ele não cumprimenta ninguém. Ele é o jeito dele ser assim. Então, eu cuida da acredito vida que a dele. gente tem... Exatamente. Então, eu penso que esse é o... Mas eu penso que eles chamam a atenção da gente quando existe algo incomum. Quando na Flórida, por exemplo, tem um furacão, eles se cotizam muito mais sem interesse do que o próprio brasileiro, que tem aquele calor muito maior que a gente aprendeu. Então, eu digo que nesses 30 anos eu não me arrependo, eu sempre fui da minha família aquele que tentou fazer esse investimento. O país continua atraindo, ele atrai porque o sistema funciona, as leis funcionam, e eu acredito que para vir tem que ter um preparo, tem que ter muita vontade e determinação e não desistir. Mas eu acredito que se você sai daqui e vai morar na Europa, daqui digo do Brasil, vai morar na Europa, o desafio também é difícil. Então, eu acredito que os Estados Unidos, para mim, foi um país que me acolheu e profissionalmente acho que me reconheceu até mais do que os anos que eu trabalhei no Brasil. Então, gosto do Brasil, acredito que o brasileiro tem ainda muita oportunidade aqui. Nesta fase atual, eu diria que qualquer plano deveria ser adiado, a menos que a pessoa seja um aventureiro. Mas se fizer um bom planejamento, esperar essa nova lei de imigração, ver o que vai acontecer, esperar ver a economia mundial como vai se comportar daqui para frente, eu aconselharia qualquer um a vir morar nos Estados Unidos ainda, que seja difícil. Olha, que bom, que bom. Eu não queria dar opinião, não, mas eu concordo com ambos, tá? Só que chegou, Dona Lani está popular aqui na internet, chegou mais uma pergunta para ela, baseada no que você acabou de falar, viu, Dona Lani? A Gildete Silva, de Miami, perguntou diretamente para você, Lani, você falou que não tem nenhuma vontade de voltar de sair dos Estados Unidos, mas durante o tempo que você vive aqui, você em nenhum momento pensou em voltar? Eu pensei em voltar no primeiro ano. Eu moro nos Estados Unidos tem quase 30 anos. O primeiro ano eu não vim para os Estados Unidos para ganhar dinheiro. Eu vim para os Estados Unidos porque meu marido, que era meu namorado na época, morava aqui e eu não tinha opção. Ou eu vinha para cá por causa dele, ou a gente terminava. Então, eu vim por essa necessidade. Nós ficamos aqui um ano, que esse foi o trato. Moraríamos um ano nos Estados Unidos e voltaríamos para o Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, eu não consegui me adaptar mais. E olha que eu vim para cá sem interesse. Eu estudei francês na universidade porque eu não gostava do American Way of Life, aquela coisa de universidade rebelde. Comunista! Era comunista! Era comunista! Olha o problema. Nunca fui comunista. Mas então, o que acontece? Eu voltei para o Brasil e depois que eu cheguei ao Brasil e morei quase um ano no Brasil, eu senti muita falta desse país. Eu senti tanta falta que nós ficamos e resolvemos voltar para cá definitivamente. E quando eu retornei ao Brasil um ano depois, retornei aos Estados Unidos um ano depois, nós tínhamos a certeza absoluta de que nós iríamos fazer desse país o nosso país. Isso não significa que nós não amamos o Brasil, que eu não tenha minha vida organizada, as coisas lá e tudo, mas eu decidi morar aqui, decidi encarnar, vamos assim dizer, a cultura americana e preservar a minha. E eu sou apaixonada por isso aqui, amo, eu entendo muito bem quando você fala das dificuldades de morar num lugar estrangeiro, porque eu acredito que quando você vai para qualquer lugar, você jamais volta ao seu país como a mesma pessoa, porque a sua cabeça muda, as realidades são diferentes, as necessidades são diferentes, e você fica uma pessoa do mundo, vamos assim dizer, que eu gosto muito de viagem, então eu quero mais conhecer mesmo outros lugares, ter outras experiências, ver o que esse povo maravilhoso aí fora tem para poder nos oferecer, para que a gente possa agregar isso na nossa vida. Olha, eu vou fazer aqui uma referência. Gente importante assistindo a gente, hein? Nosso queridíssimo Anthony Partiliati, Mara Rubia Sanfilippo, Ana Roque, Valdivino Passos, Miguel Caled, Alessandro Ponzo, Lívia Serafim e muitos, muitos, muitos mais. Guto Lordelo, Kátia Fonseca, Ariadne Woodbridge, Maida Manes, essa é suspeita.
essa é suspeita. Não está perto de mim, não, hein? Fã de Não, mas carteirinha. ela dá. Como é que ela pode depois dormir com o companheiro? Mas nem você me deu audiência. Tem uma perguntinha aqui para o senhor, seu Heraldo. A pergunta é basicamente a mesma que fizeram para a Laine, mas como vem de Orlando e fizeram para você, a gente tem que dizer. Rodrigo Santos, de Orlando, de Kissimmee, na verdade, pergunta: Heraldo, e você? Nunca passou pela sua cabeça voltar ao Brasil, nem nos momentos mais difíceis? Logo no terceiro ano, que eu vim para fazer um trabalho de publicidade e eu tinha revista no Brasil, mas vim aqui mais para trabalhar com a área de propaganda. No terceiro ano, eu cheguei no momento da Guerra do Golfo, eu cheguei numa época onde me pegou de surpresa várias coisas que aconteceram nos Estados Unidos, mas que eu já estava com o plano para chegar aqui, então tinha uma estrutura montada para eu ficar pelo menos o primeiro ano. Esse primeiro ano duraram três anos. E nesse terceiro ano, como tinha Maida trabalhando em prefeitura em São Paulo, tinha uma estrutura que a gente tinha deixado no Brasil. Balançou um pouco nessa época e houve uma conversa bastante decisiva em falar fica ou volta. Foi por pouco, mas a gente acabou ficando. E nesse ficando, houve uma transformação de um outro negócio que eu tinha naqueles 3 anos, porque a publicidade não dava sustento. Eu tinha um negócio paralelo do qual eu podia sustentar por mais tempo. E em 94 eu iniciei o jornal. Daí para frente virou história, a gente se adaptou, as filhas foram para carreiras totalmente distintas, hoje com netos aqui, então ficou para trás a ideia de voltar. Mas no terceiro ano houve uma possibilidade muito grande, eu tinha até tudo quase que montado, estruturado para voltar ao Brasil. Mas mesmo assim, demos preferência a ficar e agora vamos para o 30º ano aqui. Perguntinha que chegou direto para você, Josadak. Vem lá de sua terra, hein? De Boston. Não sei se você conhece a pessoa, Jurandir, não tem o sobrenome, só Jurandir. Ele faz referência ao que você falou da escada, quando o brasileiro desce fazendo barulho, parecendo que vai destruir. Ele pergunta a você: seria isso por conta do baixo nível social e cultural que a maioria dos brasileiros imigrantes tem? O Carlos, a Alaine falou uma Pergunta coisa dura, muito hein? importante. A Alaine falou uma coisa muito interessante. Por exemplo, eu trabalho que o brasileiro está aqui, mas ele não vive a cultura americana. Ele mora aqui, mas vive no Brasil. Entende? Ele vive aqui na sociedade. Mas aqui, a cabeça está lá. Está lá no Brasil. Eu tenho provido, Carlos, você acompanha o trabalho meu, informação para essas pessoas aqui. Você entende? De como a pessoa deve se comportar, de como a pessoa deve até se vestir, de como deve falar. E eu vejo que a questão que não é de educação, é de conscientização. Sabe? Que se o brasileiro está aqui e ele tira o sustento dele daqui, desculpa, tira o sustento dele daqui, ele tem que fazer de tudo para... O que essa sociedade tem para me oferecer? Por exemplo, eu conheço brasileiros aqui que outro dia a pessoa perguntou para mim assim: a Suíte mora aqui tem 25 anos. Harvard é longe? E por que você está perguntando se Harvard é longe? Porque eu morro de vontade de conhecer Harvard, mas eu não sei como chegar lá. Sabe? Uau. Eu não sei como ir. Então, nós estamos falando, Carlos, Laine e Heraldo, de um dos mais importantes lugares no mundo quando a questão é educação. E a pessoa, e não é nenhuma pessoa que veio de nenhum cantão do interior, que isso não que seja um demérito, vem de um grande centro. Mas a pessoa não se dá conta de que ele poderia usufruir daquilo que de melhor a cultura americana oferece para ele, mas ele não sabe sequer onde ir. Pô, eu morro de vontade de levar. Eu vou fazer um insight aí. Não fica com raiva de mim, não, que meu papel é esse, tá? E o imigrante que trabalha 8, 10, 12 horas por dia, que tem uma rotina infame, onde é que ele vai encontrar tempo para esse processo de adaptação? Mas aí a mulher dele viu o Love Story, que é o filme,
e leu alguma coisa e viu uma amiga passando a mão no pé do John Harvard, sabe? Que aquilo dá sorte. E ele não sabia como chegar lá. Você entende? Por quê? Porque trabalha e não se dá conta disso. Então eu venho, às vezes, algumas vezes já escrevi sobre isso. Tire uma folga do seu calendário, deixe de trabalhar tanto. Se você não trabalhar no domingo, você vai ganhar $100, $200 a menos, mas em compensação você vai ter qualidade de vida com a sua família. Vá à praia, vá a um restaurante americano, vá passear no mall da vida, vai no cassino, vai jogar lá, mas não tenho dinheiro, vai, separa $20, vai jogar no cassino. Você entende? Leva a sua esposa, leva os seus filhos para passear. Então, a grande questão disso tudo não é educação, é vontade das pessoas de saber, de se inteirar no que a sociedade americana tem para nos oferecer. Ele foi a Harvard tem um aspecto... e gostou bastante. Tem um aspecto que... desculpa, Heraldo. Pode ir, Heraldo, desculpa. Eu queria acrescentar, porque permite discordar um pouquinho, Josadak. Eu acho que tem um aspecto de educação, no sentido que esse aspecto da educação, eu acho que está muito ligado à cultura brasileira também. Porque a gente pode estar pensando ou iniciando uma discriminação de um grupo de meninos que trabalham no pesado na região de Boston e fazem esse barulho na escada. Estou dando um exemplo. Mas você também tem aquele filhinho de papai que não respeita a festa, fica no som alto mais do que 10 da noite e desrespeita todo mundo. Então, eu acho que aí sim, se houvesse... Não respeita sinal de trânsito. Não respeita, então, eu acho que é educação no princípio, mas o fator cultural do brasileiro é que acaba pecando e pesando aqui quando ele desrespeita o hábito e o sistema americano. Então, ele acha que ele pode fazer o barulho porque ele está na casa dele. Ele desrespeita o trânsito porque o carro é dele. Então, eu acho que existe sim. Eu vejo muito brasileiro quando desrespeitam essas leis americanas e chega a chamar os americanos de bobo. São tolos, esses caras são tolos. Então, nesse ponto, eu consigo ainda enxergar os erros que o brasileiro traz do Brasil no fato de serem individualistas e desrespeitarem a lei e o sistema americano. Isso aí não é só de quem acabou de chegar, não, viu? A gente não, eu sei, mas eu quero dizer, não é um fator social. Quem é pobre ou rico, todos têm o seu fator de afrontar o sistema americano. Eu acho que se você vem aqui para afrontar o sistema, é melhor não vir, é melhor ficar no Brasil. É a questão do jeitinho brasileiro, né? Tipo assim, existe até um livro falando sobre o jeitinho brasileiro, né? Porque a questão toda, eu acredito, que está até na forma de colonização. Os Estados Unidos foram criados dentro de uma colônia de quê? De ajuda, de apoio. Não foi uma colônia de exploração como no Brasil. Então, aqui, quando os pilgrims, os primeiros peregrinos chegaram aqui, eles vieram fazer desta terra a terra deles. E quando nós viemos aqui, a primeira leva, vamos assim dizer, a gente veio aqui para poder meio que explorar a terra e voltar para o Brasil. E hoje não, hoje nós temos vendo muitos brasileiros que estão vindo para cá para mudar, para fazer dessa a sua terra. Então, a partir do momento que a gente tem a consciência de que esse vai ser o nosso país, de que nós vamos estar aqui, vivendo aqui, a gente tem um interesse maior em se transculturar, em aprender, em conhecer um pouco mais a nossa realidade americana e mudar. Mas nós precisamos deixar realmente o nosso jeitinho brasileiro para lá. Meu marido às vezes fala assim, nossa, mas você anda em cima da linha do trem. Você pode virar para a esquerda, você pode virar para a direita, mas eu acho que o americano é assim. Ele meio que anda muito em cima da linha do trem, aquilo que é certo, que é correto, que é a forma, esse é o jeito de ser, então ele vai fazer desse jeito. E nós queremos dar o nosso jeitinho de cortar por aqui, cortar por ali, isso seja em qualquer situação, desde negócios até comportamento pessoal. Isso talvez tenha uma palavra, desculpe, tem uma palavra aí que aí eu vou até defender sem estar defendendo, tá? Nós brasileiros, embora a maioria dos brasileiros que eu conheço, a Josadak, Heraldo e Elaine, a maioria, quando você fala assim, nós latinos, eu não sou latino, não. Eu sou brasileiro. O cara nem sabe que
ele é latino, que os franceses são latinos, que os romenos são latinos, não sabe. E não quer saber. Se falar que é hispânico, então, que a gente não é, quer até brigar, né? Mas isso tem a ver muito com a cultura latina, que é uma cultura que não tem foco, que é uma cultura que pensa sistematicamente muito mais no prazer de viver do que em construir coisas para somente viver na aposentadoria. Isso é um choque cultural muito grande. Mas os brasileiros, justiça se lhe faça. Eu estou aqui há 31 anos e vi muita coisa. Em Boston, em Orlando e aqui, eu vejo um crescimento brutal dessa coisa que você fala, da aculturação do brasileiro sem perder sua identidade. A coisa mais bela que me comove na comunidade brasileira e que é a razão do meu trabalho é ver isso. O brasileiro, mesmo aquele que se integra, que se americaniza em muitos aspectos, ele não abre mão de tanta coisa da cultura brasileira, que é por isso que a nossa comunidade, apesar de ter 1,5 milhão de pessoas só nos Estados Unidos, ela tem um índice de enraizamento na sua cultura original muito maior do que comunidades que têm 8, 9, 10, 15, que essas sim tratam de se americanizar a fórceps. E a gente sabe que não funciona. Era só isso que eu queria dizer. Nós já estamos com quase uma hora de programa. Você vê como passa rápido? Diga, você quer acrescentar alguma coisa? A gente tem pouquinho tempo. Pode ir. Nós vivemos uma sociedade legalista. Né? É a letra da lei. Passou o sinal vermelho, vai ser multado. Excedeu a velocidade, vai ser multado. Parou no lugar proibido, vai ser multado. É isso que o brasileiro precisa ver. A questão da imigração passa por isso. Consciência de que nós vivemos numa sociedade legalista que não perdoa nenhum deslize. Eu acredito que nós, como imprensa, né, a gente tem um papel muito importante porque nós não somente informamos o nosso público, mas as matérias que a gente publica, os articulistas que a gente dá voz, ajudam a formar a opinião e a tentar fazer esse bridge, essa conexão entre o brasileiro que mora aqui e as outras raças, os latinos, os canadenses e o próprio americano. Eu achei interessante que na semana passada, na sexta-feira passada, eu fiz um post no Instagram da Linha Aberta sobre o Fantasma da Ópera, que está sendo apresentado gratuitamente via YouTube, numa iniciativa muito interessante, onde todas as sextas-feiras um grande espetáculo da Broadway vai estar disponível. Hoje é The Cats. Então, o que acontece? Eu recebi tanto direct de pessoas falando, Laine, eu não estava sabendo, olha, eu vou assistir. Gente, que 2 horas da manhã estava mandando direct para mim, olha, eu assisti o show. O espetáculo. Olha, obrigada. Então, as pessoas querem saber. Elas querem ter essa oportunidade. E nós, como imprensa, como veículos de comunicação, nós temos que levar ao nosso leitor, ao nosso ouvinte, ao nosso telespectador, o quê? Conteúdo que realmente faz diferença. Conteúdo que fortalece as nossas raízes, que nos ensina a morar e a viver aqui nos Estados Unidos e que faz com que esse gap seja menor, que haja uma maior identificação da gente com o lugar que a gente vive. Pois é, agora cada um de vocês vai ter 30 segundos para fazer considerações finais. Heraldo. Eu vou entrar nessa mesma linha. Eu acho que é muito importante. Eu falo isso para as pessoas que querem vir para cá. Eu respeito esse país por causa disso. Além de outras coisas, mas exatamente por causa disso. Aconteceu comigo. Quando você é recém-chegado, você tenta... Eu sou empresário desde que cheguei. Então, quando você vem com os vícios do Brasil, você acaba achando que uma coisa que você faz porque você acostumava a fazer no Brasil é certo ou errado. Então, você sabe que existe a lei, você não lê a lei, você acaba a lei geralmente com a letra pequena. Então, o que eu aprendi muito nesse país, logo que eu cheguei, quando eu tinha o salário dos funcionários na empresa, você tem o recolhimento do imposto social que você guarda por um determinado período e depois, no dia 15, dia 30, não lembro exatamente qual a data, você paga ao governo para o Social Security. Então, a gente fazia isso numa fase onde todo o dinheiro entrava e saía sem problema, então a coisa era feita naturalmente. Depois de um período que a coisa teve acho que foi na época de 2001,
quando veio a crise, você acaba usando de forma equivocada esse dinheiro como capital de giro, porque você não tinha opções. Enfim, para resumir essa história, eu fui chamado para explicar o porquê que esse dinheiro estava sendo usado como capital de giro. Eu disse, não, simplesmente que esse dinheiro é um capital de giro para uma empresa que está passando uma dificuldade. Ele falou, se você está passando por dificuldade, você tem outros recursos do governo para poder ir buscar a te socorrer. Mas esse dinheiro especificamente, você é um trustee do governo. Esse dinheiro não é seu. Esse dinheiro é do governo. Você é obrigado a entregar esse dinheiro nas mãos do governo, porque esse dinheiro é dos funcionários seus que você usou para usar o seu capital de giro. Ok, não sabia. Então, eu digo sempre para o brasileiro que quer vir. Assim, o oficial me colocou na frente. Você tem 3 opções para resolver isso. Eu não vou especificar os valores aqui. Mas entre valores, você vai pagar agora à vista, você vai pagar em prestações, isso que é devido do governo, ou nós calculamos o tempo de prisão para você acertar as contas com o governo. Então, a gente foi bem prático. Esse é o americano. Você fez, é uma responsabilidade sua, você vai pagar. Eu paguei em muitas prestações, lembro até hoje, e é uma coisa que eu acho que o país funciona dessa forma. Eu tentei, no início da minha carreira aqui, adotar políticas que eu adotava na minha vida de empresário no Brasil. Não funcionou. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tentar seguir o máximo essas leis, para que a gente não tenha surpresas. E quando a surpresa aparece, não tem jeitinho, como a Laine se referiu. Não tem jeitinho. Você tem que pagar, não importa o que seja. Bom, eu agora vou querer as considerações finais mesmo, primeiro de Josadak. Não tem jeitinho. O Heraldo falou, a Laine falou. Para quem está chegando, para quem mora aqui há muito tempo, observe o que a sociedade americana tem para nos ensinar. Aprenda e viva bem. Considerações finais, Lani. O brasileiro é muito inteligente, ele se adapta a qualquer situação. Quando ele chega aqui, ele sempre tem espaço para poder trabalhar, porque o americano gosta da forma proativa que nós somos, que nós agimos nas nossas coisas. Então, quando chegar, que possamos realmente interagir e agir de acordo com a lei. Para as pessoas que estão aí com medo dessa ordem executiva que foi dada, não há razão para se preocupar, porque, na verdade, nada mudou até o momento, a não ser para processos novos que vão estar congelados por um período de 60 dias, somente para green card e vistos de trabalho. Então, se você está morando aqui, você não tem documento, a tua situação não Lani, mudou. são considerações finais, viu? Sorry. É isso que eu tinha para falar, gente. Um prazer estar com vocês aqui. Esse é o meu papel. É antipático, mas eu tenho que fazer. Heraldo. Eu queria agradecer a presença de todos que estão acompanhando. Não tem exatamente o número, mas sei que é grande. Mas principalmente de ter revisto o Laine e o Josadak. O Carlos, a gente se encontra um pouco mais. Igualmente. Foi muito bom ver vocês aqui, discutir esse assunto. E deixo minha mensagem mais uma vez. Todo mundo tem a oportunidade de vir para os Estados Unidos ou ir para qualquer país que tenha interesse. Esta não é a melhor época, mas existe oportunidade sempre. Pesquise, consulte advogados, faça da maneira mais correta e não deixe de vir se for o seu sonho. Mas com muito cuidado, muita cautela, e espero que quem decidir a vir venha preparado, porque vale a pena. Vale a pena. Um abraço, muito obrigado para todos. 2 recados finais, 2 agradecimentos. Guto Lordelo e Miguel Khaled acompanharam tudo, estão muito felizes, elogiando muito vocês pela qualidade da conversa. Muito obrigado. E Heraldo falou aí de quantas pessoas acompanharam. Eu aproveito para dizer isso. Não estamos muito preocupados com isso. Esse programa tem como fundamento conteúdo, qualidade, e a gente já sabe que qualidade não é muito amiga de muitos números, mas a gente está muito feliz em poder servir você que está acompanhando a gente com opiniões de pessoas sérias, competentes e comprometidas com o bem. Isso é o que nós faremos aqui, sempre tratando de uma batata quente, como vamos ter daqui a pouquinho, daqui a meia hora, uma batata quente e tanto, tratando de Bolsonaro sem Moro.
Obrigado, Heraldo. Obrigado, Laine. Obrigado, Josadak. Não fico pensando que vocês vão ficar livres da gente muito tempo, não. Breve a gente está chamando vocês para descascar mais batata. Um grande abraço. Obrigado. Muito bom você, estar com a gente se vocês. vê já já. Tchau, tchau. Bom te ver aí. Beijos. Tchau.